semana nós fomos convidados para ir à pré-estreia de Operação Overlord, novo filme que tenta misturar terror e guerra com produção de J.J. Abrams. Será que o filme é bom? Será que a gente gostou? Será que a gente morreu de medo? Será que a Roberta fez xixi na calça de medinho? Será? Depois da vinheta. Então, gente, nós somos convidados pela Paramount Brasil para assistir a pré-estreia do Operação Overlord, que é o filme novo do J.J. Abrams. Ele só fez a produção, ele não é diretor, mas lógico que tem o nome dele desse tamanho assim no cartaz, então, Quem né? vende, neném. Alguém precisa levar a fama, né? Não é mesmo? E nós fomos na pré-estreia lá em São Paulo pra assistir. Foi muito legal ir numa pré-estreia assim de um filme todo super produzido. Foi muito legal. Tinham pessoas vestidas a caráter, tinham o tema do filme em si, Trailer. né? Muito legal, a gente adorou, tava me sentindo assim, a pessoa. Inclusive, deixa o like aqui embaixo em agradecimento pra Paramount que chamou a gente. Deixa o like maroto aí. Se você continuar dando like aqui embaixo, se inscrever no canal, a gente vai poder ver mais filme. E vai contar pra você mais coisas antes, pra pra você não perder tempo de passar raiva no cinema, você vem aqui ver antes, que aí a gente foi na pré-estreia. Mas pra isso, a gente tem que ser chamado pra ir na pré-estreia. Esse filme estreia hoje, e se eu fosse você, eu ia lá ver. Por quê? Porque é um filme que mistura terror e histórias de guerra. Sinopse, dê sinopse para os amigos de casa. É uma vez uns carinhas do exército americano que foram lá pra França destruir a torre pra ajudar na invasão lá da praia do dia D, né? Eles precisavam ajudar a destruir essa torre. Quando eles chegam lá, tá lotado de nazista, tem várias Como já era se esperar, né? Tem várias pessoas desse vilarejo francês que estão em condições de risco, de perigo, lógico, que estão sendo abusadas por esses nazistas. E além disso, eles descobrem que os médicos nazistas estão fazendo experimentos nas pessoas. Aqueles experimentos bem macabros, assim, que a gente já ouviu falar na aula de história. E é aí que começa a treta, meu amigo. Porque aí entram experimentos e aí o bagulho fica tenso. E aí... Não. Nós não vamos contar o final, porque você precisa ir lá ver. Mas né? a gente vai contar várias coisas aqui pra você. Inclusive, o começo do filme. O começo do filme já é bem bacana. Primeira cena, sim. Porque você já começa ali com um grupo de paraquedistas saltando e tendo que enfrentar as antiaéreas. E ele te coloca, já vai te apresentando mais ou menos a personalidade de cada um e tal. Dali, aí ele já te joga nesse clima mesmo de guerra. E até uma coisa legal pra gente comentar. O primeiro ato todo do filme, ele é um filme de guerra praticamente. Ele tem essa primeira cena de ação. Quase a primeira metade do filme, quase toda, né? Ele começa nesse clima de tiroteio mesmo, de desespero, você não sabe quem vai sobreviver. Depois ele baixa o ritmo, mas mesmo assim é um ritmo tenso. Ele vai entre a galera que sobrou ali desse pelotão, que tem que chegar até a torre tentando sobreviver no meio desse vilarejo. Então ele passa aí já pra um clima de filme, de guerra, de tiroteio, pra um filme de guerra, de sobrevivência. Da galera tentando ficar ali no stealth, tentando ficar escondidinho e tal. Então... O personagem principal é negro e ele invade, né, entra em alguns lugares que são ocupados por nazistas todo o tempo. E o uniforme dos americanos é tipo um caque, assim, mais claro. Então a gente fica o tempo todo assim, meu Deus, todo mundo vai perceber que esse homem tá ali dentro. Por quê? Porque ele é totalmente diferente de todos os outros nazistas branquelos com a farda bem escura. Então toda hora, mesmo que o terror, a parte de terror ainda não tenha sido totalmente introduzida, você fica assim... Meu Deus, é agora. Meu Deus, vai matar o menino. Ai, meu Deus do céu, o tempo todo. Isso é muito legal, porque não é tipo só sustinho, entendeu? É uma sensação de perigo iminente o filme todo. E é uma sensação clássica dos filmes de guerra. Então você fica nessa tensão muito mais pra você saber da sobrevivência aí do grupo, se eles vão conseguir chegar na missão e eles se infiltrando no vilarejo. E a trilha sonora é muito interessante nessa hora, nas transições de eventos, nas transições de ambientes. É praticamente um narrador, assim, ela vai te conduzindo durante toda a história. Eu acho isso muito legal. E ela ajuda a fazer uma coisa bem legal no filme, que é essa transição de estilos. O filme ele sabe misturar muito bem aventura com guerra e com filmes de terror. E ele é cheio de clichês, mas quando a gente fala que ele é cheio de clichê, não é um ponto negativo. É um ponto positivo porque você entende que a intenção dele é justamente misturar esses estilos. Então você tem ali o clichê das cenas de tiroteio, de guerra, de filme de aventura. Você tem os clichês das cenas de terror clássica, quando, por exemplo, o personagem tá olhando pra uma coisa, ele olha pra outra, a câmera vai junto. Takes, assim, os takes são bem clichês, assim. Quando você vê que vai fechando na cara da pessoa, é porque tem uma take. Você sabe que quando tá vindo o susto, a trilha te avisa, o take, se você já é acostumado a ver filme de terror, você já sabe que ele vai vir, e ao mesmo tempo tem outras cenas que são clássicas de filme de aventura
porradaria, você já sabe o que vai rolar ali pelos estilos, mas não significa que o filme seja ruim por isso. Não, a intenção dele é fazer essa mistura entre terror e aventura, e ele usa da linguagem do cinema, da linguagem de cada estilo de filme para fazer essa transição, e ele faz muito bem isso, ele sabe usar os clichês de maneira positiva e não estraga a experiência do filme. Os personagens são muito bem construídos, embora também sejam clichês, bem aquele negócio da jornada do herói que a gente já conhece. Tem o cara que vai comandar o grupo, né, que é aquele mais mais uma vez o mais clichêzão dos filmes de guerra. Bem clichêzão. Aí tem esse carinha que é o personagem principal, que é uma mistura de John Boyega com o menino do Get Out, né, que é muito legal também. E o Ford, que é esse cara que coordena o grupo, ele é a cara do Dolph Lundgren. Parece que eles fizeram a ideia do filme com orçamento, aí chegou na hora, não ia bater, eles pegaram uma galera parecida, porque é o mesmo estilo dos atores, assim. Você lembra de outras pessoas. Você olha, nossa, aquele cara é aquele cara. Não é aquele cara, é alguém parecido com ele. Aí tem o personagem engraçadinho, aí tem a criança, aí tem o fotógrafo inocente, né? Que todo mundo já sabe mais ou menos o que acontece com o cara aqui. Vou dar uma dica pra você. Se você estiver na guerra, num grupo, não faça planos, não conte seus planos pro futuro. Principalmente com alegria. E principalmente se você no começo da aventura. Porque você tem uma grande chance de você ser o primeiro a morrer. Então guarda seus planos pra você. Ou conta quando você sobreviver. Porque sempre dá errado pro alegre. E o que eu achei muito legal foi a inserção de um personagem feminino. Geralmente em filmes de guerra a gente espera que a mulher seja o quê? Ou a mulher de alguém que foi pra guerra, né? Ou então uma enfermeira. E essa personagem feminina não é nada disso. Ela é badass, ela é porradeira, ela mete a mão nas armas, dá tiro nos outros, dá facada nas pessoas. Ela é muito maneira, muito bem inserida. Ela é colocada numa situação de risco em que ela mesma ajuda a resolver. Ela não é aquela donzela em perigo, então é muito legal. Serve de isca, em alguns momentos eles usam ela como isca. Ela mas se assim, coloca numa posição para ajudar sendo a isca, porque sabe que isso na época, no caso, funcionaria, né? Então é bem legal, assim, não achei aquela parada sexistinha, eu preciso proteger a mulher, nós precisamos salvá-la. Então eu achei isso muito maneiro, claro, tem muitas coisas para melhorar, mas ponto muito positivo para os produtores e para o diretor, e principalmente para o roteirista, que não colocou todo aquele aparato frágil em cima de uma mulher num filme de terror e de guerra. E essa divisão de personagens é bem bacana, porque toda a história e também essa divisão de grupo lembra muito uma aventura de RPG. Você tem um personagem mais porradeiro que quer resolver tudo na porrada, você tem um que é mais reclamão e que fica fazendo esse meio de campo, uma hora ele apoia um, uma hora ele apoia outro, e você tem ali o herói meio que desorientado, escolhendo o caminho a seguir, o caminho do bem, meio paladino que sempre vai escolher ajudar e tal. E mesmo até a história é bem uma aventura de RPG. Você vai pra fazer uma coisa e aí você descobre que a história na verdade é outra, e aí você tem decisões a tomar, seguir a missão inicial e explorar esse outro caminho. Entrar por um lado ou por outro lado. Se entrar por um lado acontece X, se entrar por outro lado acontece Y, se achar fulaninho no caminho acontece outra coisa. Então é bem claro assim essa ideia de uma história de RPG, é bem legal. Pra questão de sustos, embora seja muito clichê, é assustador. Porque como eu falei, além dos sustos, não é aquela parada... Tô com a mão marcadinha até agora, que tem gente que toma susto e aperta as unhazinhas na mão dos outros. Aí eu fico com as mãos tudo doloridas. E não é assim só os sustos colocados nas posições corretas. É todo uma sensação, um sentimento de estar... Desde do primeiro ato, em que eles estão dentro do avião e começa a voar tiro pra tudo que é lado, e você sabe que não dá pra viver todo mundo. Como é que a pessoa vai descer de paraquedas no meio do tiroteio? Alguma merda vai dar. Então você já fica desde o começo assim, travadinho. Os experimentos, né, que vão aparecendo, a parte de terror é assustadora de verdade. Naquele escuro, então, do cinema, qualquer pessoa que mexe assim, você já... Eles exploram também esse lado do filme, ter uma coisa de terror pra ir pro lado sangrento da guerra. Então, às vezes, já é um filme de terror, você já vai ver cabeça voando, você já vai ver sangue. Então, eles usam isso pro lado da guerra. Então, às vezes, o ferimento de arma, de tiro, assim, eles vão
fazer, explorar tipo o lado. Tarantino, entendeu? Eles vão explorar esse lado, porque, meu amigo, você sentou pra ver um filme de terror, não vai ser esse tirinho aqui que vai te assustar. Isso foi a única coisa, assim, que eu achei um pouco ruim no filme. Eu achei excessivamente violento. Mas entendo plenamente, né, o que foi feito, porque o diretor optou por esse caminho. E entendo que eles abusaram da faixa etária. Já que não pode criança, já que eu não preciso fingir que não tem tiro do meio da guerra, vamos fazer um negócio. Só que não é tipo galhofa, assim, sangue voando na câmera. Não, é uma parada bem colocada, bem feita. Só que eu achei excessivamente agressivo, assim, excessivamente violento. Eu acho que podiam ter dosado um pouquinho melhor isso, mas eu, que sou uma pessoa sensível, acho que esse excesso de violência, eu fico assim, ai, precisava. Mas as pessoas acham que precisava. Filme de terror no meio da guerra, tem que ter violência, tem que ter os bichos virando o braço. Tem umas cenas de, como é que eu vou dizer, de deformação, assim, que é tenso, que o osso quebra, o osso volta, o pescoço vai pra frente, o pescoço vai pra trás, o barulhinho do que você vai ouvindo, e sangue, e fratura exposta. Gosma, um pouco de gosma. Um pouquinho de gosma. De sangue. Pra você que gosta de filme de terror, você vai sangue, gostar. Assim, ó, dá pra ouvir o barulhinho da artéria vazando. Tipo... Se você botar a mão na tela, você sente a pulsação da pessoa diminuindo. Tiveram alguns gritos no meio do cinema. Tiveram risadas. Por ser uma mistura de guerra, aventura e terror, tem uns momentos de risada que dá uma aliviada. O alívio cômico não é aquele piadoca sem graça. Tem algumas coisas que são divertidas, principalmente. Eu acho que eles colocaram a criança e o elemento ranzinza do grupo pra gerar esse alívio cômico, mas não é te obrigando a rir, aquelas piadas ruins que você fica... Não, são coisas divertidas, naturais, assim, que vão acontecendo e você vai rindo. Eu posso dizer, não posso negar que posso ter sido uma das pessoas que gritou, mas nunca me pegarão no crime, entendeu? Porque eu sou assustada mesmo e é isso aí. Então, como veredicto, gostamos? Bem, eu gostei. Inicialmente, quando nós fomos convidados e eu fiquei sabendo do trailer do filme e tal, e li a sinopse, eu falei, porra, não vou curtir. Porque eu não gosto de terror, eu tenho medo. Eu sou medrosa, eu tenho medo. Como que eu ia depois andar no metrô, né, que eu sou a pessoa caipira, como é que eu ia pegar o metrô, tudo escuro, aqueles buracos lá, depois de ter ido num filme de terror? Falei, pô, não vou gostar. Só que eu gostei, entendeu? Poucos filmes de terror são, assim, um roteiro bem desenvolvido e tudo muito bem encaixadinho pra fazer com que eu goste. E esse é um exemplo, entendeu? Por exemplo, It, que é um filme de palhaço, que é o maior medo que eu tenho, eu achei sensacional. Porque filme de palhaço? It é um filme de palhaço? É essa a categoria? Filme de palhaço? Quer dizer terror, entendeu? Tá. Que é palhaço quer dizer terror. Entendi. São das poucas coisas de terror que eu gosto, né? Que o Stephen King ele tem muito isso de colocar o terror não sendo o principal da história, tem toda uma história ambientada em volta, tem um roteiro, tem uma direção interessante, então eu gostei muito disso. As partes de guerra são muito bem feitas, as construções de guerra, a ambientação do filme é muito, muito bom, a narrativa é muito boa, então assim, eu até pensei em declinar a proposta, porque a gente sendo convidado, como que eu ia falar mal do filme? Então eu não ia falar mal do filme, então eu não gravaria esse vídeo pra vocês, então ficaria aquela coisa meio... O que eu faço agora? Mas tá aí pra provar pra gente que J.J. Abrams não vai fazer merda, mesmo que seja um filme de terror. Mesmo que seja só pra assinar. Legal. O filme é muito maneiro, assistam, vale muito a pena. É um filme rapidinho, é 1h50 e as coisas vão acontecendo tão rápido que você nem percebe. Então, a minha nota deve ser um 8,5 mais ou menos. E olha que isso é muito, muito pra mim, pra um filme de aventura que não tem, assim, vamos dizer, um roteiro muito elaborado. Que dá susto e que faz ficar com medo de viver. Entendeu? Então, eu daria um 8,5 e é um filme que eu, que não gosto de terror, dou o selinho aprovado, porque tem um roteiro ótimo, a narrativa Selinho ótima. cagaço? Selinho cagaço também tá top. Selinho cagaço, ó. E um dos pontos positivos dele principal é que ele funcionaria como um filme de guerra. Se você tirar toda a parte de terror dele e deixar só a atenção da missão deles ali na guerra, de ter que se infiltrar no lugar, entrar escondido e executar o que eles têm que executar, que é explodir a tal da torre lá, ele funcionaria perfeitamente como um filme de guerra. Acho que teria que rolar uma adaptação ali no final, que é onde a parte de terror é mais explorada, assim, a parte dos experimentos bizarros são mais explorados, então acho que isso teria que ser mexido. E uma coisa muito bacana, que eu não mencionei, é que a parte de terror dos experimentos, do que acontecem com as pessoas, é muito factível.
é muito possível que isso possa ter acontecido em certo nível, em algum momento. Então, o que eu achei legal foi isso. Eles exploraram uma coisa factível, que poderia ter, que aconteceu em certa medida, e naquele nível avançado, poderia ter acontecido totalmente. Então, como eu falei, mexendo só nesse final, você tem um filme de guerra montadinho. Eu acho que isso é muito legal, porque você não fica aí com os estereótipos dos filmes de terror, eu digo, nos personagens. E dos bichão. Então você tem estereótipos ali de filmes de guerra nos personagens e com uma outra capa. Então eu acho que o filme no final é bom por isso, porque ele conseguiu misturar muito bem os dois estilos, como eu falei, tanto nos clichês de câmera, clichês de take, clichês de cenas, como nos estereótipos de personagem. Ele soube pegar o melhor de cada lado e entregar isso. Ele soube pegar coisas que já existem, como esses clichês, e colocar com uma proposta nova, que era fazer um filme que misturasse tudo. Então, se você gosta de filme de guerra, se você tem o costume de ver filme de guerra... Até se você for um estudioso e tal, aqueles nerds que curtem o período da Segunda Guerra, também é muito legal. Você vai... se você gostar de filme de guerra, você vai ver ali as estruturas clássicas de filme de guerra. Se você gosta de filme de terror, você vai encontrar essas estruturas ali de filme e você meio que vai sacar como a história vai te levar e tal, mas mesmo assim é bem bacana. Ele não tem a proposta de fazer um grande plot twist ali, então isso dele ter esses arquétipos e essas estruturas que todo mundo já conhece não prejudica o filme, porque não é a proposta dele te entregar uma grande surpresa no final. Ele quer te entregar uma aventura com momentos tensos e com desespero, e meu Deus do céu, alguém vai morrer, porque aquela pessoa tá com a cabeça voando, esse tipo de coisa. Então acho que no final ele entrega o que ele promete, entrega bem. Se fosse pra dar uma nota, não sei, talvez daria um 8. E isso pra ele é um milagre. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nós adoramos a experiência de assistir uma pré-estreia convidados pela Paramount. Paramount, muito obrigada por ter chamado a gente amou. E pra surpreender tudo, assim, eu gostei muito do filme. Então vão assistir, porque vale muito a pena. Vá preparado. Se você pessoa que fica tenso com filme de terror, se prepare, porque... Vá com 2 calcinhas, melhor. E se você quer ver a gente comentando sobre vários outros filmes, inclusive comparando com livros, você clica aqui, ó, que vai ter uma playlist aqui também pra você. Então, se inscreve no canal. Até a próxima. Beijo, Paramount. Muito obrigada. Tchau, tchau.